Olá, turma! Hoje estamos aqui para iniciar nosso estudo sobre evolução. E para não perder o costume, já iniciando com uma pergunta: o que é evolução para você? Quando você vê essa palavra evolução, o que ela significa? O que você entende por evolução? Então, se a gente observar uma definição mais usual, se a gente pegar um dicionário, a gente vai ver que evolução é transformação, é mudança contínua, né? Mudança com o tempo. Então, se a gente trouxer essa definição para o contexto de nossa aula, né, que é a evolução dos seres vivos, a gente está tratando justamente sobre mudança, a mudança desses seres ao longo do tempo. E as questões que ficam inegáveis, né? Se ocorrem transformações, por que elas ocorrem? O que provoca essas transformações? Em quanto tempo leva essa formação? E mais importante, que prova que ocorreram essas transformações, né? Então, vários cientistas se debruçaram e se debruçam até hoje para explicar essas mudanças nas diversas espécies que a gente observa no nosso planeta. Então, é um debate que inicia-se lá por volta do século XVIII, XIX. Acreditava-se aí que os seres vivos, como um todo, né, eram seres imutáveis. Então, eles não sofriam mudanças com o tempo. Porém, surgiram alguns naturalistas, que hoje em dia a gente poderia chamar de biólogos, né, são cientistas, que procuraram não conformados, né, com a ideia de seres imutáveis, procuraram entender e estudar as transformações que eles viam ocorrendo nos animais, né, explicar por que ocorriam, né. Então, a gente pode chamar essas duas correntes de criacionismo, né, aquela ideia muito ligada à religião, em que considera que todos os seres foram criados por um Deus e assim permanecem como tal, da forma que foram criados, né? E a gente tem essas ideias religiosas nas mais diversos povos, nas mais diversas culturas e religiões, né? Principalmente no cristianismo, o cristianismo, né? Que tem aí a forte influência da Igreja Católica lá naquele período, mas também outras religiões, por exemplo, o hinduísmo, que lá é uma religião que eles adoram diversos deuses e eles têm o deus Brahma, né, que é o deus da criação para eles, né? Então, utilizando esse exemplo para mostrar que em diversas religiões se acredita nessa forma de criação, né? Por outro lado, existiam os cientistas que procuravam dar uma explicação científica para as mudanças que eram observadas, né? Que aí ficou conhecido como os evolucionistas, né? Pessoas que realmente defendem que os seres vivos, eles se modificam com o tempo e procuraram explicar como ocorrem essas modificações. E aí, nas próximas aulas, a gente vai estudar qual é as explicações aceitas cientificamente da evolução de todas as espécies. Então, a base para essas teorias evolucionistas é a ideia de adaptação dos organismos ao ambiente que vivem, né? Então, os animais, os seres vivos como um todo, na verdade, eles se adaptam ao ambiente em que estão inseridos. Então, se você pode observar, por exemplo, nessa imagem, a gente tem aí uma tartaruga, né? Além uma tartaruga marinha, né? Então você vê lá que ela tem as suas nadadeiras, formato do corpo e tamanho muito específicos. Se a gente for observar outros animais muito semelhantes que vivem em terra, né, como jabutis, os cágados, né, que vivem em água doce, enfim, os diversos animais, espécies muito semelhantes, a gente vai vendo que o seu corpo vai mudando, sutilmente, mas vai mudando.
Então, as nadadeiras são substituídas por patas, né, grossas, a carapaça vai ganhando formatos diferentes, o próprio animal vai ganhando tamanhos diferentes, né, e até hábitos diferentes. Então, a ideia de que os animais se adaptam ao ambiente em que vivem. E as características que melhor se adaptar àquele ambiente é a característica que vai se reproduzindo ao longo das gerações. As características que surgirem ao acaso e que não for conveniente, acaba que, por seleção natural, que a gente vai estudar melhor mais adiante, acaba que as características que não forem convenientes, elas se acabam se extinguindo sem ter se reproduzido tanto nas diversas espécies, né? Então, a gente tem aí o nome de dois cientistas muito importantes nesse processo da construção das teorias evolutivas, que o primeiro dele é Lamarck. A teoria de Lamarck hoje em dia já é descartada, não é reconhecida como a teoria real, porém ela teve uma importância muito grande de lá no início dos debates das teorias evolucionistas, e foi a base de estudos para Charles Darwin, né, que foi o escritor do livro A Origem das Espécies. Eu estou até com um livrinho dele aqui, ó. Esse livrinho aqui, pode-se dizer que... livrinho pequeno. Pode-se dizer que revolucionou o mundo, a nossa sociedade, a forma como a gente vê a sociedade, as espécies, e até hoje são teorias muito debatidas, principalmente por conta do aspecto religioso que acaba envolvendo, né? Então, pode ser muito polêmico, mas que não se pode negar a importância histórica e científica que tem Charles Darwin nesses estudos, né? A gente vai estudar um pouquinho mais adiante sobre até as teorias dele, certo? Então, pessoal, e justamente para a gente se aprofundar nas teorias de Charles Darwin, eu peço que vocês assistam um vídeo que eu vou colocar no link, vou colocar um link à parte, certo? No grupo. Então, vocês vão assistir o vídeo e responder essa pergunta que está aí no slide. Então, o que é a teoria de evolução de Charles Darwin? O que dizia, o que defendia Charles Darwin? E o que inspirou suas ideias revolucionárias? Em que se baseou Charles Darwin para iniciar seus estudos sobre a evolução, né? Além disso, peço que vocês façam a leitura do seu livro didático e respondam as questões da página 36, as questões 1, 2 e 3, certo? Então, aguardo a atividade de cada um e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, certo? Bons estudos, até mais. Cuidem-se.